Olá! Vamos apresentar em grupo um trabalho da disciplina de Análise de Sistemas e Modelagem Ambiental, ministrado pela professora doutora Andréa de Oliveira Cardoso no terceiro quadrimestre do ano de 2023, na Universidade Federal do ABC. Esse é um trabalho que vamos falar sobre o modelo de Streeter-Phelps e uma análise aplicada ao rio Tietê. O grupo é composto pela Bárbara Heloísa Ramalho, Carolina do Espírito Santo, Gabriela Cabo Winter, Júlia Tardivo Souza, Letícia Ferreira Dias e Thaís Helena Mianizanluc. Eu sou a Thaís e eu vou explicar um pouquinho sobre o problema ambiental que nós levantamos para a discussão desse trabalho. Como a gente sabe, grande parte dos problemas ambientais atuais, eles se devem, à intensificação da atividade humana, como, por exemplo, urbanização, industrialização das grandes cidades. Aqui em São Paulo, especificamente, grande parte da carga orgânica remanescente da região metropolitana, ela acaba sendo descarregada no rio Tietê, O Tietê ele tem mais de 1.000 quilômetros de extensão e passa por 62 municípios, sendo que em seu curso ele já tem muitos trechos que são extremamente poluídos. Sendo assim, para a elaboração desse trabalho, nós pensamos em uma hipótese comum que poderia ser analisada e discutida utilizando os conceitos de modelagem que a gente aprendeu nas aulas, Então, a nossa hipótese, ela parte, da existência da lei de incentivo fiscal que existe no município de Itu, interior de São Paulo, em que a gente discute se há opções viáveis no âmbito ambiental para que novas indústrias se instalem na região. E, especificamente, nós definimos, analisar o impacto na qualidade da água de um trecho do rio Tietê, que é situado, entre o reservatório de São Pedro e o reservatório Porto Goés, tendo esse trecho 13 quilômetros de extensão. Nós pegamos referências já, dos dados desse trecho e a nossa ideia aqui foi discutir se, considerando os parâmetros de uma indústria, como haveria impacto na qualidade da água nesse trecho analisado. Boa noite, eu sou a Letícia e agora eu vou falar sobre o modelo. O modelo clássico de simulação de oxigênio dissolvido foi desenvolvido em 1925 por Streeter-Phelps para casos de poluição por matéria orgânica biodegradável. Leva-se em consideração somente os efeitos de desoxigenação e reaeração para balanço de oxigênios dissolvidos. Segundo von Spilling, descreve que a demanda bioquímica de oxigênio, ADBO, é um parâmetro que identifica a quantidade de matéria orgânica na massa líquida. O autor ainda comenta que, assim como a demanda química de oxigênio, ADQO, a DBO é um método de medição de consumo de oxigênio presente na água. Assim sendo, sempre que referir a demanda bioquímica de oxigênios, estará se referindo à matéria orgânica. Então, o modelo utilizado para o trabalho foi mediante o modelo Streeter-Phelps, e a classificação do tipo foi conceitual e matemático. A formulação do modelo Streeter-Phelps é representada pela demanda bioquímica do oxigênio. K é a constante de desoxigenação em dia. L representa a demanda bioquímica de oxigênio em mgl. E a carga pontual lançada na origem do trecho a ser estudada é dada pela equação 2. E a partir disso, o déficit de oxigênio dissolvido, ele é representado pelo D, que seria o déficit de OD, o K2, que é a constante de reoxigenação do rio, dado pela equação 3. Já o déficit de oxigênio dissolvido na água é determinado pelo tempo T, equacionado pela seguinte equação 4. O oxigênio dissolvido, o OD, ele é representado pela equação 5. E a fórmula do oxigênio dissolvido, assim como outras DBOs e déficit de OD, podem ser integrados a fim de conseguir uma resolução da equação diferenciada, representada na seguinte equação.
da Fórmula 6. Bom dia, eu sou a Bárbara e vou falar um pouco sobre os objetivos da nossa modelagem. A gente usou como referência um artigo que avalia vários trechos do rio Tietê. Então, a gente vai avaliar o impacto da inserção de uma indústria, não só de uma, como duas, uma cervejaria e outra indústria de celulose, em um determinado trecho do rio Tietê. Com isso, a gente vai realizar 3 simulações, uma para o esgoto bruto, outra para o primário e a última para o secundário. E ao final dessas simulações, a gente vai analisar, com base nos gráficos obtidos e com os dados, qual cenário é o mais positivo de acordo com cada indústria e como isso afetaria a qualidade da água da região, visto que esse modelo é muito utilizado na liberação de outorgas. Oi, eu sou a Gabriela e eu vou apresentar sobre os dados e a metodologia da modelagem. Adotamos como ponto de início o ponto 6 do artigo Reservatório de São Pedro. Ele nos deu todos os dados de entrada do rio, então foi utilizado o maior valor de DBO5 encontrado em 2012 neste ponto, que foi o mês de setembro, e consideramos ele como crítico e adotamos todos os outros dados de OD e temperatura. O ponto final da modelagem é o reservatório Porto Góis, que fica a 13 km de distância. O rio Tietê ele é classificado como um classe 4, portanto, ele não possui DBO máximo e o OD mínimo dele é 2. E para o OD máximo de saturação, nós calculamos conforme a equação abaixo. Na tabela 1 é possível ver os parâmetros e as variáveis que foram adotados durante a modelagem e a fonte de origem deles. O coeficiente de desoxigenação K1 e de decomposição KD, eles foram variados de acordo com a opção de tratamento que foi proposto, e a vazão do esgoto, DBO5 do esgoto e OD do esgoto também variaram de acordo com as propostas da modelagem. Das fontes de esgoto, nós variamos entre duas diferentes indústrias, uma cervejaria, considerando uma produção de 50 metros cúbicos por mês, para que coubesse no incentivo fiscal, e uma de papel e celulose, com produção de 250 mil toneladas, porém utilizando apenas a etapa de branqueamento. Dessas diferentes fontes de esgoto, então, foi calculado e identificado os valores de efluente industrial. E os diferentes K1 e KD foram devido ao tratamento do efluente necessário. A metodologia utilizada para a modelagem foi através de uma ferramenta proposta durante a aula, utilizando o Excel. Para a utilização dela foram entradas algumas variáveis já fornecidas anteriormente no slide e alguns coeficientes tabelados que sofreram algumas conversões para adequar a temperatura do rio e a temperatura do coeficiente dado pela tabela. Outros dados adicionais, como a distância do trecho e velocidade, também foram fornecidos por literatura. Os dados de saída trazem os coeficientes corrigidos, o DBO5 em caso de um tratamento prévio, os dados da mistura e, por fim, os dados de maior interesse, que são os dados do trecho, como tempo crítico, concentração crítica, OD mínimo no trecho. Por fim, os dados são plotados em 2 diferentes gráficos, um de oxigênio dissolvido pela distância e outro de DBO pela distância, também pela distância. Olá, eu sou a Carolina Braga e eu vou apresentar os resultados obtidos a partir da modelagem. Considerando a aplicação da cervejaria com o primeiro cenário sendo o esgoto bruto, ou seja, sem um tratamento sendo realizado internamente antes do descarte desse efluente, nós teríamos a DBO5 de esgoto tratado em 1.698 mg por litro, chegando com um OD mínimo no trecho de 1,54, então ficando abaixo do OD mínimo de 2,54 mg por litro, que é considerado para rios classe 4. Nós também temos um tempo crítico de 1,04 dia e concentração crítica de 0,37 mg por litro. Considerando o descarte de efluentes pela cervejaria após um tratamento primário, com uma eficiência de remoção de DBO na ETE de 30%, nós chegamos ao resultado de DBO do esgoto tratado em 1.188 mg por litro, OD mínimo no trecho ainda abaixo do mínimo para a classificação de rio em que está enquadrado, então com resultado de 1,63 mg por litro, um tempo crítico em dias de 1,06 e a concentração crítica de 0,42. Por fim, analisamos para a cervejaria o cenário de descarte após tratamento secundário, ainda com a eficiência de remoção na DBO na ITE de 30%,
chegamos a uma DBO no esgoto tratado de 1.188 mg por litro, que é o mesmo resultado obtido para a cervejaria com tratamento primário. A oxigênio dissolvido mínimo no trecho ficou em 3,31, então ele fica acima daquele mínimo recomendado para rios classe 4, tendo um melhor resultado. O tempo crítico fica em 1,33 dia, também é maior do que observado no tratamento primário, e a concentração crítica de 2,41, também superior a observado no tratamento primário. Observando agora os resultados obtidos para a modelagem, considerando a indústria de papel e celulose, temos então primeiro a análise feita para o descarte de esgoto bruto. Tivemos um resultado de DBO no esgoto tratado de 4 mg por litro, um OD mínimo no trecho de 1,55, então igual a que a gente observou na cervejaria, também fica abaixo do OD mínimo exigido em norma para esse tipo de rio. Temos um tempo crítico de 1,037 e a concentração crítica de 0,399 mg por litro. Observando agora os resultados, considerando o tratamento primário, nós mantivemos a eficiência de remoção da DBO da ETED em 30%, conforme foi feito para a cervejaria, e tivemos como resultado de DBO do esgoto tratado 3 mg litro, então inferior a considerando o esgoto bruto como descarte, um OD mínimo no trecho de 1,64 mg litro, o tempo crítico de 1,063 dia e a concentração crítica de 0,45 mg por litro. Por fim, nós aplicamos a modelagem considerando o tratamento secundário, mantendo a eficiência de remoção da DBO em 30% e tivemos como resultado um DBO do esgoto tratado em 3 mg por litro, então manteve-se o resultado observado no tratamento primário para esse parâmetro. OD mínimo no trecho de 3,31, então ele fica acima do limite que é estabelecido pela legislação. E tivemos também o tempo crítico em 1,32 dia e concentração crítica em 2,43 mg por litro. Por fim, podemos observar uma baixa variabilidade entre os resultados de DBO no esgoto tratado entre os cenários para tratamento primário e secundário, bem como o OD mínimo entre o lançamento de esgoto bruto e após o tratamento primário. Os resultados obtidos para a indústria cervejeira e a indústria de papel e celulose mostraram-se muito semelhantes. Para o OD mínimo do trecho, mostraram-se enquadrados, ou seja, acima dos 2 mg por litro solicitados por legislação para rios classe 4, apenas quando executado o tratamento secundário, tanto para a indústria cervejeira quanto para a indústria de papel e celulose. Portanto, considerando o atendimento à legislação, ambos poderiam ser implantados, desde que aplicados o tratamento secundário. A aplicação do modelo Streeter-Phelps demonstrou-se simples e intuitiva, além do software ser livre e, portanto, de fácil acesso. Foram necessários poucos dados de entrada para a modelagem e ele possibilitou a previsibilidade da necessidade de tratamento para enquadramento dos cenários analisados. Porém, acreditamos que seja necessário análises mais detalhadas para embasamento de decisões finais, quando executados, por exemplo, os processos de licenciamento e outorgas. Obrigada.